Ei, fique esperto. Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar algo que acabou saltando no meu coração um dia desses e eu queria compartilhar com vocês acerca de uma palavra que se encontra no livro de Marcos 5:7, que diz: E chamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Só para contextualizar, Jesus acabou indo para uma cidade da província dos Gadarenos, ele encontra um endemoniado. E o que acontece é que quando Jesus se aproxima diante dele, diz assim no versículo 6, que diz: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ou seja, aquele que era possesso correu diante de Jesus e se prostrou diante de Jesus e disse algo: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Esse é um fique esperto. Que é, que é uma das coisas que acabou saltando no meu coração, porque muitas das vezes acabamos ficando distraídos com as coisas desse mundo e tal, e nos esquecemos do ponto principal, de conhecer a Jesus. E quando nós não conhecemos a Jesus, o inimigo tem total vantagem conosco, por quê? Porque ele sabe que o fato de eu não conhecer a Jesus vai me levar a me afastar dele. Por quê? Porque se eu amo a Jesus, se eu amo aquilo que Jesus ama, eu automaticamente vou odiar o que Jesus odeia. Se eu amo a Jesus, automaticamente irei procurar ser mais sensível àquilo que ele gosta, procurar ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando eu não conheço a Jesus, nós vamos fazer ao contrário, vamos procurar talvez aquelas coisas que nos agradam. Por isso que até no livro de Tiago, a palavra de Deus diz que terão muitos amantes de si mesmo. Não Tiago, Timóteo diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e desobedientes a pais demais, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. E desse afaste-se. Ou seja, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas, depois de dizer orgulhoso, ele diz amigos dos deleites mais do que amigos de Deus. Ou seja, quando se diz amigo de deleite mais do que amigo de Deus, não está a falar de alguém que não conhece a Deus. Está a falar de alguém que conhece, mas ele se inclinou mais a uma coisa do que a outra. Ou seja, se inclinou mais aos deleites do que amigo de Deus. Assim como diz também em Tiago. Essa vez é Tiago, com certeza, que diz em Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, nós acabamos sendo amigos do mundo e nos constituímos inimigos de Deus. Mas por quê? Nós já tiramos os olhos de Cristo, tiramos o foco que é Cristo. Então, precisamos ficar espertos, ou seja, ficar atentos, que o inimigo, que é Satanás, ele sabe quem é Jesus, sabe bem quem é Jesus. Por isso, no livro de Atos, quando alguém queria expulsar o demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava, e ele falou a mesma coisa. Em nome de Jesus que Paulo pregava, repreendeu o demônio. O demônio disse: Eu sei quem é Paulo, bem sei quem é Jesus também. Ou seja, o demônio sabe quem é Jesus. E ele sabe que se eu fazer esse, tirar os olhos de quem é Jesus, de conhecer a Jesus, ele vai se afastar. Tem muita luz. Ele vai se afastar do próprio Cristo que ele diz que ama, e nisso vai se tornar inimigo do mundo. Então precisamos ficar atentos, precisamos ficar espertos, que o inimigo, conhecendo quem ele é, nós precisamos conhecer mais a Cristo, de modo que ele cada vez mais nos guie naquilo que é a vontade dele, naquilo que é a vontade dele. E se nós não ficarmos espertos, vamos ficar distraídos, pensando que a vida é assim, mas precisamos ficar atentos, porque muita coisa ainda está para acontecer, muita coisa está acontecendo. Se nós não ficarmos atentos, não ficarmos espertos, nós vamos acabar nos afastar de Deus. E sem querer, podemos assim dizer sem querer, porque não vamos nos esquecer de quem é Cristo.
E se nos esquecermos de quem é Cristo, não vamos buscar a Ele. Não iremos buscar de todo o coração. Assim como Judas e Pedro, um negou a Jesus, outro acabou traindo a Jesus, mas na atitude de Pedro, você vê de alguém que se rendeu, aquele que se rendeu a Jesus. Mas se você perceber a atitude de Judas, ele acabou não se rendendo a Jesus, acabou tomando uma atitude por si próprio. Mas o que revela, na verdade, é como eles abraçavam a Cristo. Se você for a ver, Pedro, desde o início, era alguém que procurava, que conhecia a Cristo, podemos assim dizer. A palavra de Deus diz que Pedro disse que para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Você vai ver a maior parte dos discursos de Judas era de alguém que fazia algo mais para si, mas são pessoas que andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Então precisamos estar espertos, precisamos estar atentos. Por quê? Porque se nós tirarmos os olhos de quem é Jesus, vamos acabar nos afastar dele gradativamente. Então, fique esperto, fique esperto. Não deixe que o diabo te roube por coisas desse mundo. Não deixe que o diabo te roube por coisas que passam. Fique esperto, fique esperto. Conheça mais a Cristo, abrace mais a Cristo e vá mais para Ele cada vez mais. E é isso. Deus abençoe. Fique esperto, fique esperto, fique esperto. Peace.